4 armas que o diabo usa para impedir o chamado de um escolhido, para bloquear, para desanimar. É sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Se você quiser descobrir quais são essas 4 armas terríveis que ele usa, e pasmem vocês, ele consegue parar a grande maioria dos servos e servas de Deus, a grande maioria dos guerreiros, dos chamados, pessoas com grandes ministérios, grandes chamados, seja para pastorear, pregar ou cantar, e estão parados, estão bloqueados de alguma forma por essas armas que ele usa contra nós. E se você quiser entender, aprender sobre isso, fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou o pastor José Gil Amado Santos Silva, sou irmão em Cristo da Assembleia de Deus Nação Madureira. Eu quero louvar a Deus pelos nossos líderes, nossos bispos, líderes nacionais, bispo Dr. Manuel Ferreira, Samuel e Abner Ferreira, a família Ferreira, né? Deus abençoe grandemente suas vidas, ministérios, e possa continuar usando eles para liderar internacionalmente esse grande projeto de Deus, que é a Assembleia de Deus Nação Madureira no Brasil e no mundo. Louvar a Deus pelo nosso líder aqui na região norte, que é o pastor Marido Martins, de Palmas, Tocantins, e o nosso líder no estado, o pastor Ibanez Taveira da Silva, que também é presidente do campo de Canaã dos Carajás, um grande homem de Deus que todos nós temos um grande apreço e admiramos pelo seu legado, pela sua história. Tem feito uma grande obra para o Senhor nessa região do Pará, aqui, Pará Sul, né? E louvar a Deus pelo nosso líder local também, pastor Gilmar Lino. Deus abençoe muito. E, pois bem, meus irmãos amados, prosperidade e honra para todos vocês. Avanço, progresso, sucesso da parte daquele que vive e reina, o Deus dos céus, o Deus eterno. Pastor, quais são essas armas que o inimigo usa, que causa tanto mal à obra de Deus, ao povo de Deus? De repente você está pensando, estou até preocupado com isso, ou então você quer descobrir para poder se proteger, né? Ou até se recuperar, se restaurar, você que já está aí bloqueado de alguma forma, parado por causa da situação, ou quer aprender para ensinar outros, ajudar outros. Amém, meus irmãos? É com esse propósito que eu quero trazer essa reflexão bíblica mesmo. Em primeiro lugar, o adversário usa a estratégia de aprazar as bênçãos ou os milagres, os acontecimentos da nossa vida. Ele trabalha fortemente nisso. Às vezes ele não consegue impedir de acontecer, mas ele atrasa, faz com que não aconteça nas datas, muda situações e faz com que então venha sentimentos de fraqueza, de frustração em nossos corações. Pois como seres humanos ainda estamos nesse corpo, nós não queremos conviver com isso, com insucessos. Então a gente cria aquela expectativa, aquela convicção que vai dar certo naquela data que você se programou, às vezes orou, jejuou, pensar que não dá certo. Ele conseguiu manipular pessoas. Lembre-se, Satanás e seus demônios sempre manipularão pessoas. Eles são espíritos. Ou eles vão manipular nós mesmos, falando nas nossas mentes, no nosso emocional. Em alguns casos eles até possuem os corpos das pessoas, né? Entram e forçam. Mas no geral eles vão lançar influência, agindo sempre naquela fraqueza humana, da ignorância, do orgulho, da inveja, do ciúme, do abuso, às vezes, da função que a pessoa está exercendo, do poder de decisão. Às vezes, se a gente não vigiar, nós como líderes podemos fazer essas coisas e impedir aquilo que é de Deus. Impedir aquilo que Deus quer cumprir na vida de alguém, e nos esquecemos que o reino é de Deus, nós somos de Deus e tudo é de Deus. Então ele atrasa a bênção, o acontecimento, o milagre. Ele manipula as situações para mudar os resultados, para trazer a frustração. Em segundo lugar, ele consegue fazer com que as pessoas fiquem bloqueadas, impedidas através de ensinos errados, ensinos limitantes, falsidades de interpretação teológica, distorções da verdade, para poder trazer confusão também e impedir as coisas de Deus na vida dos servos de Deus. E a gente tem muito isso no meio
evangélico cristão na atualidade no Brasil. Na verdade, sempre teve, né? Os apóstolos já lidavam com isso, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos lidavam com falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, né? Falsos pastores, falsos obreiros. Paulo chega a dizer em Corinto que tinha obreiros que eram ministros de Satanás, estavam causando muitos problemas, distorcendo as verdades. As epístolas aos Gálatas, Colossenses foram escritas principalmente para refutar falsos ensinadores que estavam pervertendo o ensino cristão verdadeiro, distorcendo as doutrinas. Essa foi uma das principais armas do diabo. Deus, no princípio, né, lá no Éden, desvirtuar a verdade, distorcer, é chamado de heresia, dizer de forma diferente aquilo que Deus falou. Dizer que Deus está mentindo de certa forma, de uma forma disfarçada. O Satanás é mestre das ilusões, meus irmãos, ele é mestre em mágica. Então fiquemos atentos, eu e você que somos pregadores, ensinadores, leitores da Bíblia, a gente precisa ter cuidado para não ensinar distorções, para não ensinar mentiras, interpretar errado a palavra de Deus. E pasmem vocês sobre influências malignas das nossas mentes, ou seguindo pessoas que já interpretaram erroneamente, já estão aí disseminando essa erva daninha, esse veneno no meio da igreja. Então nós precisamos estar atentos. É uma arma violenta do inimigo, a distorção da palavra, ensinos errados, limitantes, tipo ensinos que querem impedir o sobrenatural de Deus, os milagres, os dons de operarem, dons espirituais que são armas, ferramentas deixadas por Deus para que a obra seja realizada. É uma das coisas principais no reino de Deus, na igreja, no evangelho, é os dons. Jesus se moveu nos dons, trabalhou com os dons dos apóstolos, nossos pais, né, da Assembleia de Deus, Anilberto Gunaving, Paulo Levo Macalão, todos os outros. É através dos dons que são ferramentas como operários de Deus que somos, para nós usarmos, e são armas como soldados que somos do grande exército, né? Paulo fala a Timóteo que ele era um soldado, está lá em Timóteo 2. Então veja bem, é a outra forma de um inimigo trabalhar para impedir. Em terceiro lugar, distração, né? Ele tenta tirar o tempo da pessoa. Eu já lidei muito com isso ao longo dos anos. São 30 anos na igreja, pela misericórdia, já lidei muito com isso. Distração, ele tenta tirar o teu tempo, super te ocupar, causar todo tipo de situação. E hoje, com o advento da internet, tantas outras tecnologias, nessa era moderna, era digital, e nessa busca também de conquistar, de ter, né, de prosperar, a gente precisa ter cuidado para não nos envolver com muitas coisas, muitas atividades e nos distrairmos, ficarmos super ocupados, distração e superatividade, né? E não termos tempos para Deus. E isso vai frustrar, vai fazer com que a gente não viva o propósito, meus irmãos, porque o maior dos sacrifícios, ouçam isso, eu venho estudando a vida de grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, tanto do passado, tanto do período bíblico do passado, da história passada da igreja, como agora recente. O grande diferencial de todos eles foi o mesmo: tempo com Deus. Tempo com Deus. Se você ler o livro Heróis da Fé, é exatamente isso que diz. Se você ver a autobiografia de Gunaving, a biografia, a história dele, as anotações, era exatamente isso que eles faziam: muito tempo com Deus, orando, jejuando, adorando, meditando, mantendo comunhão, crescendo espiritualmente, estudando as Escrituras, para poderem estarem fortalecidos no Senhor, dependentes do Senhor, ungidos pelo Senhor, para realmente realizarem as obras do Senhor, aquilo que Deus quer. Não se esqueçam, irmãos queridos, vida com Deus é mais importante do que serviço para Deus. E a gente confunde às vezes isso. O ativismo eclesiástico, o ativismo ministerial também é um outro grande engano. Às vezes a pessoa se envolve fazendo e não tira tempo para Deus ou com Deus para poder se fortalecer, se renovar, se crescer no Senhor, ativar mais presença, mais unção para poder fazer as coisas. E aí não vai funcionar. Às vezes a pessoa gasta muito tempo e aquilo que poderia ser feito num mês, às vezes não consegue fazer em 10 anos. E ainda não agrada a Deus, porque Deus quer que a gente seja seu instrumento, seu canal, seu profeta, seu vaso, seu mensageiro, porque Deus que vai continuar fazendo a obra através de nós. Ele quer alguém rendido, dependente, entregue, por onde ele possa operar, onde ele possa se mover e manifestar o poder dele. Aleluia, para que a glória e o louvor seja sempre do Senhor nosso Deus. Deus é maravilhoso, aleluia. Estou sentindo a unção dele, que ele está falando maravilhosamente com a gente através dessa reflexão. E em quarto e último lugar,
decepções e frustrações. O diabo trabalha para causar decepções na nossa vida. Frustrações com pessoas, com a igreja, com família, não é? Para que a gente possa, então, desanimar, né? E o ânimo é o agente ativador do sucesso. Nós só vamos chegar até onde o nosso ânimo nos mover aí, é o combustível. Então ele tenta trazer a decepção, a frustração para a pessoa murchar, desanimar, não querer mais. Quantas pessoas desistem do ministério por causa disso, por causa dessas armas que o inimigo usa. A pessoa desiste, não quer nem saber mais. Às vezes até o Senhor leva, né? Porque Deus quer a pessoa fazendo aquilo e a pessoa não quer fazer, fica rebelde, pode até perder a salvação, em alguns casos não tiver misericórdia. Há pessoas que voltam a trabalhar, a exercer suas atividades seculares, abandonam totalmente o ministério. Há aqueles que se desviam, quantos estão desviados? Foram para o mundo, né? Não passaram pelo processo. Foram parados por essas violentas armas de Satanás contra a vida de um escolhido, de um chamado para realizar um grande propósito para Deus na terra. Então, meu irmão, meu amigo, meu querido companheiro e companheira de ministério, servos e servos de Deus Altíssimo, cristão, você que é cristão que vai ver esse vídeo, olha, guarde no seu coração essas verdades, reflita nelas. São essas armas que Satanás está usando contra nós para nos impedir no propósito de Deus, para nos parar, para fazer com que a gente desista e abandone o barco, abandone o chamado e às vezes até abandone Deus, se a gente não tiver cuidado. Então guarde essa palavra. Quais são as armas, pastor? Recapitulando: aprazar as bênçãos do Senhor, os acontecimentos, para que haja uma frustração, não é? A pessoa entre num desânimo, ensinos errados e limitantes que podem impedir as nossas vidas, impedir o ministério, impedir o mover de Deus. Infelizmente, nós sabemos disso. As pessoas que às vezes são um pouco mais usadas terminam tendo muita dificuldade de ficar dentro de igrejas organizadas, por causa da perseguição, da oposição, das acusações, das calúnias que começam a surgir. Mas olha, a gente precisa entender que sempre foi assim. Até Jesus enfrentou isso, os apóstolos, e não é diferente. Chegaram a expulsar, né, os missionários fundadores da Assembleia de Deus do Brasil. Olha que coisa impressionante, os fundadores, os pais da igreja foram expulsos. Já parou para pensar nisso? Então é assim que funciona. É o reino de Deus, mas infelizmente os homens são fracos. E agora o que é triste é que essas pessoas, nós podemos estar sendo usados por Satanás, pelos demônios. Lembre-se, são armas que o diabo usa para impedir as coisas de Deus. Então a gente precisa parar para pensar: será que eu estou sendo usado por Deus para tomar essas decisões, para me opor a essas coisas? E se essas coisas forem de Deus, como foi feito lá no passado, né? Nos dias lá dos apóstolos. Olha, não se oponham a isso. Se essa arma for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. É isso? Então a gente precisa vigiar, principalmente nós que estamos aí com posição de liderança, com cargos pastorais, somos pregadores, estudiosos de teologia, precisamos estar atentos com relação a esses detalhes. Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe o diabo te prender com as distrações, tirando o seu tempo de orar, de buscar a Deus, de se consagrar ao Senhor. Não se deixe enganar pela superatividade, né, eclesiástica, e se esqueça que tempo com Deus é mais importante do que serviço para Deus. Primeiro precisamos ministrar ao Senhor, para depois ministrarmos no nome do Senhor. E não se deixe vencer pelas frustrações e decepções. Eu posso dizer isso com experiência própria, eu já estou encalejado com isso. Já foram muitas situações terríveis. Dá para escrever um livro, e nós vamos inclusive escrever, com a graça de Deus. Não, em Cristo mais que vencedores. Levante a cabeça, seja fortalecido pela unção do Espírito Santo nesta hora. Aleluia! Na autoridade da palavra e do nome de Jesus, e no poder deste nome, eu profetizo sobre você que você não vai parar, você vai ser restaurado, fortalecido nesta oportunidade, e aleluia, vai continuar no projeto de Deus, no chamado de Deus, e vai vencer, e vai cumprir até o fim a sua missão, como Jesus cumpriu, como Estevão disse: Senhor, eu vejo o céu aberto, perdoa eles, não sabem o que fazem. Como Paulo, combati o bom combate, acabei a minha carreira. Como o nosso líder máximo, Paulo Euas Macalão, fundador da Assembleia de Deus de Madureira, chegou ao fim da sua caminhada, apesar de tantos
desafios, tantas dificuldades, quando você vai ver a história dele, você também vai conseguir. Receba agora a unção de Deus, seja renovado pelo poder da palavra e pela unção gloriosa do Senhor Espírito Santo. Em Cristo, mais que vencedor. Lembre-se disso. Você não é qualquer pessoa, você é um escolhido de Deus, um filho de Deus verdadeiro em Cristo Jesus, um trabalhador de Deus nessa terra. Um soldado do grande exército do Senhor, e esse exército tem armas e armadura para vencer qualquer tipo de batalha. Jesus disse, no meu nome, através de mim, vocês pisarão toda a força do inferno. Marcos 16, 17 a 19, vocês pisarão todas as forças do inferno, operarão no meu nome contra a enfermidade, contra os demônios, contra todo o mal. Queridos, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. As Escrituras ensinam que vocês estão assentados à direita de Deus em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Queridos, essa é uma posição de autoridade e domínio. Sentado à direita de Deus espiritualmente é uma posição de principado, uma posição de autoridade que o Senhor nos colocou. É um privilégio extraordinário. Aleluia! E nós estamos aqui nessa terra representando este Deus que é o nosso Pai, que da mesma forma que enviou a Jesus para cumprir uma missão na terra, enviou eu e você também, e Ele espera que a gente atenda a expectativa, que a gente cumpra a nossa tarefa, a nossa missão. Aleluia! Nós vamos conseguir, porque Jesus conseguiu, e Ele disse, olha, todas as coisas que eu fiz pela unção do Espírito Santo, pela ajuda do Pai, pela palavra do Pai. E Ele falou, vou estar com vocês, Mateus 28, 20, todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Então aconteça o que acontecer, Ele está com você, Ele está ao seu lado, Ele está contigo, como aquele que é teu Senhor, é teu pastor, do João capítulo 10. Bendito seja Ele para sempre, e com Ele está todo o poder no céu e na terra. Então, se o vencedor, se aquele que tem todo o poder no céu e na terra, está conosco e nos dê autoridade e poder no seu nome para vencer, para cumprir a nossa missão, nós cumpriremos a nossa missão na autoridade e poder do nome de Jesus, na dependência dele. Dependendo dele como membro do seu corpo místico, ele é o cabeça desse corpo. Dependendo dele como galho da videira verdadeira, ele é a videira. Dependendo dele como os fundamentos da nossa vida. Aleluia, dependendo dele como aquele que está sentado à direita do trono de Deus, como ensina as Escrituras em Hebreus capítulo 12. E de lá ele virá para nos buscar, de lá ele manda socorro. Aleluia, de lá ele nos encoraja. Bendito seja ele para sempre. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, companheiro, servos e servas do Deus Altíssimo, guerreiros do avivamento, servos do Senhor para esse tempo, para cumprir a árdua, mais nobre tarefa de pregar o Evangelho, de trazer o reino de Deus com o seu glorioso poder, justiça e paz para essa terra, dispensando as trevas, trazendo alegria, esperança e vida, aonde há caos, morte e decepção. Não desista do seu legado, do seu chamado. Vamos combater o nosso combate até o fim e vamos terminar a nossa missão, porque há uma coroa nos aguardando na eternidade. Deus abençoe, beijo no coração, fique na paz do Senhor.